Olá, gente, tudo bom? Vamos lá responder a mais uma questão do Enem. Lembrando que esse é o caderno branco e a gente está na sequência de linguagens, o Enem 2019, certo? O Enem do ano passado. Então vamos lá começar a responder. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Então ele quer saber a função social da campanha publicitária, certo? Então vamos lá ver esse texto e conseguir extrair o que é que ele quer passar para a gente, qual é a função dessa campanha, né? Qual é o objetivo que ela traz. Quando o comando ele traz função, ele quer qual é o objetivo com esse texto. Então é isso que a gente tem que estar atrás e não alguns detalhes que possam estar aí pescados, que possam estar fazendo o acessório do texto, porque muitas vezes a gente cai na alternativa errada porque a gente quer marcar algo que a gente viu no texto aí, viu uma parte falando sobre liberdade de expressão e a alternativa 3, caraca, velho, eu vi liberdade de expressão no texto, é isso. E não, se ele quer a função, ele não quer algo aí acessório adjunto, porque o comando é que delimita, o comando é que norteia pra gente o que a gente tem que fazer para achar o gabarito. O comando tá pedindo a função, então é isso que a gente vai atrás, tá bom? Primeiro, bem gritante lá, palavras têm poder. Então, opa, palavras têm poder. Então já vem logo em um negrito e já vem numa fonte gigante que a gente fica com medo, né? E quando a gente tá escrevendo, por exemplo, no WhatsApp ou em qualquer lugar, Twitter, Instagram, enfim, que a pessoa bota, digita em caixa alta, né? Bota lá o caps lock. A gente já, oi? Ou a pessoa tá falando, dando ênfase muito boa, ou a gente já, caraca, velho. Uma coisa é falar, fique calado. Uma coisa é botar em caps lock, fique calado. Parece até que eu tô falando assim, fique, entendeu? Calado. Parece que eu tô dando uma ordem. Então veja que esse detalhezinho aí faz diferença na interpretação. Às vezes a gente acha que as coisas são aleatórias, mas não. Tudo tem sido principalmente em publicidade, tá bom? Então ele quer dar ênfase que realmente a palavra tem poder. Chega lá, sai assim do texto. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Então vejam que as palavras elas podem informar, mas elas também podem desinformar, certo? Ficou muito ruim aqui. Veja que a palavra ela pode trazer um lado e ela pode trazer outro também, certo? Desinformar. A palavra ela pode criar preconceito da mesma forma que ela pode destruir preconceitos. Então a gente tem que estar ligado nesse uso, né? Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Olhe só, a escolha é sua, a responsabilidade também. E aqui tem que ter um asterisco bem grande. Responsabilidade no que você vai falar. Lembra quando a gente vai escrever a redação do Enem e a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que está escrito? Que, por exemplo, a gente não pode violar os direitos humanos, é porque nós temos responsabilidade com nossa escrita. Então, tudo que a gente fala, e na verdade no dia a dia também, a gente tem que ter responsabilidade. Se eu falo que você fez isso e aquilo, eu tenho que ter realmente a certeza na minha mente que você fez isso e aquilo. Porque eu sou responsável por isso. Então, a responsabilidade vem como consequência da escolha do que você usou, da palavra ali que a gente está falando sobre palavras, né? As palavras que nós utilizamos. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. De novo, ele está reiterando isso. De novo, desculpa, ele está ratificando isso. Ratificar é confirmar, certo? De novo, ele está ratificando isso. Então, se ele está de novo confirmando isso, que é o que ele trouxe ali, liberdade de expressão, a escolher sua responsabilidade também, é porque tem algo a ver com isso aí. O texto ele não fica insistindo de mais uma coisa sem um objetivo, principalmente em publicidade. Publicar informações de mensagens sensacionalistas, as famosas fake news, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Então, você fazer essas coisas está desrespeitando a lei, certo? Não só as regras de convívio social, mas também a lei. Os direitos humanos em si mesmo, né? Em si mesmos.
Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade. Então, se eu tenho que ter responsabilidade, como é que essa campanha pode me ajudar a ter mais responsabilidade na minha divulgação de informações? O Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o MP de Pernambuco se juntou a vários parceiros nessa ação educativa. O objetivo é educar as pessoas para que elas tenham consciência, para que elas aprendam a se responsabilizar daquilo que falam e não falar e jogar para lá. Isso é algo que infelizmente a gente vê muito. E tem casos assim que são, são casos que são desumanos, sabe? O mais recente que eu vi, aqui tá no Instagram, foi de um Instagram chamado @livrosdodri, com 2 Is, que é um menino maravilhoso, um menino espetacular, extremamente inteligente, extremamente incrível. O menino faz resenhas de livros com 12 anos, entendeu? 12 anos. O que você estava fazendo com 12 anos? Pense aí. Ele faz resenhas de livros no Instagram, tá certo? Resenhas de livros, apenas. E tem um léxico maravilhoso. E ele é preto. E ele postou no Instagram. Repare, eu tenho que falar que ele é preto, né? Não deveria ter que falar, mas estou falando porque o alvo que ele foi. O motivo que eu estou trazendo isso aqui é porque ele foi vítima de racismo. Porque um ser, que eu não consigo nem escrever, falou várias coisas de racistas para ele, que eu não gosto nem de reproduzir aqui, porque são coisas muito cruéis, e deixou lá. Escreveu no Instagram dele, mandou como mensagem e deixou lá. Então, qual a responsabilidade desse indivíduo que chega e fala crueldades para uma pessoa dessa? E ainda mais o agravante, né? De ser um menor de idade, de ser uma pessoa com 12 anos, uma criança, e falar mensagens racistas, para quê? Qual é o objetivo dessa pessoa? Qual a responsabilidade que ela tem com a palavra dessa? Com a palavra dela? Claro que, graças a Deus, essa pessoa vai ser incriminada judicialmente, né? Ela vai sofrer todos os processos da lei necessários para a crueldade que ela fez com esse menino fabuloso, esse menino que é massa mesmo. Vou até depois deixar aqui, quer dizer, vocês sabem o Instagram, né? @livrosdodri. Ele é um amor de pessoa e ele ganhou muita repercussão após isso, mas não vou falar aqui. O que eu queria dizer é que a responsabilidade sobre o que a gente fala está em tudo. E o que essa questão quer trazer é a falta de responsabilidade que a gente tem aqui no Brasil em vários veículos de informação, seja no Instagram, seja na internet, seja no Facebook, seja no WhatsApp. O que as fake news são, gente, senão a maior falta de responsabilidade com a sua liberdade de expressão. Você pode divulgar uma notícia de uma forma muito mais rápida do que um jornal, mas você tem que divulgar se aquilo for realmente verdadeiro. Se você não tem como provar, não divulgue. Tenha a responsabilidade, poxa, eu não sei se isso é verdade, então eu não vou divulgar, porque eu tenho a responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Então é isso que essa campanha quer mostrar, e veja que esse tema com certeza vai ser recorrente nas questões do Enem, como ele já está trazendo aí, porque a gente vive essa infestação de fake news, vive essa infestação de falta de responsabilidade com a liberdade de expressão das pessoas, que não deveria ser assim. Então, vamos pensar sobre isso, porque a gente tem que ganhar esse repertório, apesar de não estamos focados somente em redação, mas repertório para outras questões que podem aparecer. E a gente pode ter um link, muito mais rápido sobre responsabilidade com a divulgação das nossas palavras, nos veículos de informação, com a nossa liberdade de expressão, que às vezes a gente não tem esse link rápido, e é importante que a gente tenha. Por isso que eu trouxe esse recorte aqui para falar que o que a gente fala, tanto virtualmente quanto pessoalmente, tem que ter responsabilidade. Você não pode falar qualquer baboseira na internet e deixar por isso solto, tá bom? Então, o final, o que é que ele fala? Colabore. Você, cidadão, colabore. Caso veja alguma situação que diz respeito aos seus direitos, denuncie. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do menino, do Adriel, ele foi desrespeitado, então ele tem que denunciar. E, na verdade, a internet fez isso por ele, né? Várias pessoas no Instagram fizeram campanhas e tal, denunciaram, repercutiu bastante o caso.
Mas se você vê uma assunto, você tem que denunciar mesmo. Por exemplo, você vê o perfil dessa pessoa que está comentando coisas negativas, está comentando coisas que são fora de série, fora do comum, você tem que ir lá e denunciar esse perfil. Você tem que ir lá e denunciar essa pessoa. Você não pode deixar ela com a falta de responsabilidade dela, a tua. E ele está chamando você, ó, público de casa, público que está lendo essa campanha para fazer alguma coisa, ou colabore. Olhe o verbo no imperativo, colabore, certo? Faça alguma coisa. E foi uma campanha do Ministério Público. E agora vamos lá, realmente, ir para os alternativos da questão. Constata-se que essa campanha publicitária tem como função social propagar a imagem positiva do Ministério Público. Gente, quer dizer que ele está pedindo para que você tenha responsabilidade sobre o que você está falando, é só para divulgar a imagem positiva do Ministério Público? Sendo que esse nem é o objetivo principal, então já corta. Letra B. A função social da campanha é conscientizar a população que direitos implicam deveres. Muito boa essa alternativa, vamos deixar ela aí. A campanha publicitária tem como função social coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. Então, tem como função proibir. Veja como o vocabulário é importante. Se você não soubesse o que é coibir, você fica, caraca, o que é coibir? Coibir é proibir. Então, a campanha tem o objetivo de proibir violações, não. Em nenhum momento ela fala de proibição da violação dos direitos humanos. Ela cita que existem ali os respeitos aos direitos humanos, mas ela não fala que vai proibir violações aos direitos humanos. Ela, na verdade, está pedindo ajuda de você, cidadão aí de casa, de você, população, para poder entender a sua função, entender que você também faz parte disso tudo, que você tem algo a mais, você tem uma participação a mais do que só falar, do que só ter deveres, ou do que só ter os seus direitos, certo? Você também tem outras coisas a cumprir. Letra D. Campanha publicitária tem como função social divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. Esse é um grande distrator. Porque a campanha publicitária tem como função social divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e preconceito. Você vê logo aqui, ó, promover a liberdade de expressão com responsabilidade, você vê direitos humanos, aí caraca, vem intolerância e preconceito, tchau. Não. Leia toda a alternativa, todo o item. Divulgar políticas sociais. Essa campanha aí tá divulgando política social? Olha, a gente criou um canal no YouTube que vai falar sobre responsabilidade com discurso nas redes virtuais, responsabilidade com discurso na parte pessoal, no frente a frente. É algum canal que ele está criando, algum meio? Não, não é isso. Então, ele não está falando disso, e muito menos só e somente de intolerância e preconceito, né? Na verdade, a responsabilidade social implica, responsabilidade social com a palavra implica muitas outras coisas a mais, certo? Inclusive ali, ó, de respeito à lei, ao jurídico. Letra E, instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Aí já é o seu conhecimento prévio que pode extrapolar nessa questão nesse momento e querer marcar, porque você sabe que isso daí tem muito a ver com fake news. Isso aí tem muito a ver com o que está havendo nas redes sociais de uma montanha de pessoas falando baboseiras e deixando por isso lá e não tendo responsabilidade com o que falam. Então, a letra E é aquilo que foi feito, que o elaborador fez. Eu vou pegar o que eles têm de experiência pessoal e vou jogar para ver se eles confundem. Porque a experiência pessoal que a gente tem é isso, que a gente não tem, na verdade, uma forma correta, a gente não tem uma forma idealizada, a gente não tem aquele respeito, a gente não tem todos os direitos humanos sendo realmente garantidos e utilizados ali de uma forma legal na internet. Na verdade, a gente tem uma loucura aí em vários comentários de várias coisas que a gente sabe. Então, a gente fica com essa ideia na cabeça, mas na verdade não é isso que o texto está falando, não é isso que a campanha está falando. Então, se atente à campanha. Por isso que, ó, é muito bom ler o comando. Eu fiquei em dúvida entre B e E, aí eu vou lá. Constata-se que essa campanha publicitária tem como função social instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Essa campanha está fazendo isso, está instruindo, está mostrando a forma que elas devem se expressar? Não. Mas do seu conhecimento prévio,
poderia imaginar, caraca, deveria ter uma campanha falando sobre isso, certo? Então, tenha cuidado. Seu conhecimento prévio, ele deve ficar aqui armazenado. A gente deve sempre discutir, debater as questões, armazenar repertório para ficar aqui armazenado para ser utilizado quando é necessário, mas sempre se atendo ao recorte do comando, porque é ele que direciona se a gente vai para um caminho ou para outro. Porque senão a questão ela ia ter margem para várias interpretações. Quem é que quebra essas várias interpretações? É o comando. Ele diz, olha, tem X, Y, Z, F, G, H, mas eu quero Y, certo? E a gente tem que achar para marcar o gabarito correto. Que nesse caso é a letra B. A campanha publicitária tem como função social conscientizar a população que direitos implicam deveres. Você tem todos os direitos do mundo. A liberdade de expressão é um dos direitos mais poderosos que a gente conseguiu. Você poder se expressar e não ter que baixar sua cabeça e não ter que restringir o que você quer falar para ninguém. Mas isso também implica deveres. Dever de quê? De respeitar o outro. De respeitar o outro simplesmente pelo fato de ele ser ser humano. Certo? E não porque ele lhe agrada, ele lhe desagrada. Ah, porque ele não me agrada, eu vou desrespeitar. Porque me agrada, eu vou tratar bem. Não. Ele merece respeito porque ele é um ser humano. Isso está nos direitos humanos. Isso está na Declaração dos Direitos do Homem. Ó, bem antigo. Lá quando teve início a Revolução Francesa. Então, vamos se atentar ao que a campanha quer dizer. A campanha quer dizer que você tem liberdade de expressão, a escolha é sua, mas a responsabilidade também. A escolha quer dizer os direitos que você tem, eu tenho várias coisas aqui para escolher, mas o dever que você tem é de respeitar o outro, de ter a responsabilidade naquilo que você está falando, certo? Então, essa foi a questão 9 da prova branca do Enem 2019.